Olá, a ideia deste vídeo é apresentar para vocês, que são os usuários da Veronese, como vocês farão a utilização do entregador, que é a ferramenta de logística utilizada pela Veronese, e também a forma em que vocês vão baixar esse aplicativo dentro da máquina de vocês. O primeiro passo que eu vou explicar é como que vocês utilizam a ferramenta para poder baixar. É muito simples. Vocês abrindo a internet, dentro do navegador será digitado sempre o endereço em que vocês podem ver aqui. Esse endereço sempre será entregue a vocês quando houver uma nova atualização do entregador. Utilizando esse endereço dentro do navegador, ele vai levar vocês até o local onde pode ser baixado o arquivo do entregador. Esse arquivo é um arquivo que vem zipado, então toda vez que baixar ele, vocês devem direcioná-lo para uma pasta específica, um diretório específico, seja área de trabalho ou algum diretório que vocês utilizem na máquina de vocês. Feito isso, clicando em salvar, ele vai baixar o arquivo, onde será apresentado da forma que nós podemos ver aqui. Encontrando esse arquivo dentro do local onde foi designado para ser salvo, clicando com direito, deve ser extraído o arquivo. Pedindo para extrair aqui, ele vai salvar esse arquivo. Caso já tenha uma pasta do entregador, que é o que pode acontecer, vocês vão sempre salvar em cima da pasta que já existe. Caso não, ficará apenas uma pasta do entregador normal aqui dentro. Abriu a pasta do entregador em que ele extraiu de dentro do arquivo zipado. Dentro dessa pasta, vocês verão vários arquivos. O que deve ser retirado de dentro da pasta, através de um atalho, é o arquivo chamado distribuição, o qual vocês podem ver aqui. Clicando com direito, pedindo para enviar para a área de trabalho como um atalho, ele vai criar um ícone dentro da área de trabalho da máquina de vocês. Essa é a forma em que vai permitir a vocês acessar o entregador, com o login e senha que já cada um tem. Clicando duas vezes nesse ícone, ele vai disponibilizar a opção de digitar o usuário. O perfil é carregado automaticamente. Vou fazer um exemplo. Ele já indica qual é o perfil que está associado a cada usuário. Após isso, deve ser digitada a senha. Outro item importante que nós temos aqui, nesse menu, é com relação à conexão. Se vocês verem aqui, nessa setinha onde eu vou clicar, nós temos a opção do link prioritário e o link de contingência. O link de contingência deve ser utilizado em situações que o link prioritário estiver com problemas de conexão, ou então estiver com algum problema no nosso servidor. Então sempre terá também o link de contingência para ser utilizado nessa situação. Apenas selecionando ele e digitando novamente o login e a senha, será feito o acesso de forma bem tranquila. Após esse passo, digita a senha, o sistema abrirá a tela do entregador. Como vocês podem ver, aqui nós temos alguns menus que dão acesso às ferramentas do entregador. Eu vou separar os vídeos por módulos para que fique mais fácil a compreensão e também para que depois seja consultado por vocês apenas os módulos que existe interesse. No primeiro módulo eu vou explicar sobre o cadastro e sobre o menu operacional também. Clicando em cadastro, nós teremos dentro dele usuários. Em usuários, as seguintes opções: alterar usuário. Essa ferramenta permite aos usuários que cadastrem uma nova senha quando for necessário. O próprio usuário tem a possibilidade de fazer esse cadastro. Alterando aqui a senha, clicou em aplicar, o sistema já grava e o próximo login será feito com a nova senha indicada. Também existe a opção
de fazer associação de placas. Clicando nessa ferramenta, vocês devem utilizar a lupa que está no campo usuário. Ela abrirá uma tela de consulta, onde pode ser acessado o usuário que quiser. Selecionando um usuário, eu clico em buscar. Ele vai dizer para mim quais são as placas que estão associadas ou não a esse usuário. Neste exemplo, nós podemos ver que todas as placas não estão associadas ao usuário. Sempre que as placas estiverem do lado esquerdo, isso quer dizer que elas não estão associadas. Então, o usuário não pode ver, o usuário não poderá ver nenhuma informação relacionada a essas placas dentro do entregador. Para que seja feita a associação, o que deve ser feito pelo usuário? Clicando dentro dos flags que estão disponíveis, se eu disponibilizar com o botão que indica que eu vou transferi-lo para o lado direito, ele já fará essa associação das placas selecionadas. Também existe a opção de eu clicar com o direito e selecionar todas as placas. Assim eu posso transferir todas de uma só vez. Feito isso, as placas que estiverem associadas, já é possível visualizá-las tanto nos monitores de agendamento quanto no monitor de viagem. Uma outra forma mais fácil e simples de fazer a associação de placa é a seguinte. Dentro de cadastro, usuários, duplicar a associação de veículos, o que pode ser feito é utilizar um usuário em que já tem todas as placas cadastradas e associadas a ele. Dessa forma, eu seleciono esse usuário e depois, por exemplo, se o meu usuário não tem nenhuma placa associada, eu vou copiar todas as placas que estão associadas àquele usuário para o meu usuário. Então, apenas com alguns cliques, fica muito mais simples eu fazer essa associação. Como vocês podem ver a indicação aqui, copiar de, quer dizer que eu vou copiar da Cristiane Pinheiro para o usuário que eu selecionar aqui. Por exemplo, o Fábio Silva. Feito isso, eu clicando em aplicar, automaticamente todas as placas que estão associadas a Cristiane serão vistas pelo Fábio também. Uma forma de você consultar quais são as placas que a Cristiane pode ver é em atualizar lista. Ele vai carregar todas as placas que estão associadas a ela e essas mesmas placas ficarão disponíveis também para o Fábio. Passado esse menu de cadastros, nós também temos a opção de associar placas através do botão o qual é indicado, associar placas, onde tem o desenho do caminhãozinho. Ele abrirá a mesma tela em que a gente encontra no menu cadastro, onde é possível associar as placas. Como já é da mesma forma, não é necessária a explicação. Agora nós iremos para o menu operacional. O menu operacional ele disponibiliza ao usuário as seguintes ferramentas: o monitor de agendamentos, o monitor de viagens e o monitor de viagem transportador. Eu farei a explicação de cada um dos monitores, iniciando pela forma correta, que é através do monitor de agendamentos. Lembrando mais uma vez, só serão apresentadas no monitor de agendamento as placas que estiverem associadas ao usuário. O monitor de agendamento ele tem como função disponibilizar para o usuário a visão de todos os veículos que são da frota e qual é o status de cada veículo, se eles estão em viagem, ou concluído, ou agendado, ou em manutenção. Agendado significa um veículo que tem um agendamento já prescrito para ele, porém ainda não iniciou viagem. Em viagem é um veículo que realmente já iniciou a viagem e está no percurso dessa viagem. Concluído quer dizer que são veículos que fizeram a viagem e já estão disponíveis para fazer uma nova viagem.
E em manutenção são veículos que estão dentro de um período de manutenção. Então são esses os status que vocês poderão encontrar dentro do monitor de agendamentos. O monitor de agendamentos já traz para vocês, no campo visual, algumas informações relacionadas ao veículo e a situação desse veículo. Informações como a placa, o status, quem que é o condutor que está atrelado a esse veículo, quem que é o proprietário do veículo, qual que é a carreta que está associada ao veículo, número de frota, qual é a posição desse veículo de acordo com a data e hora da última posição registrada, se esse veículo está com a ignição ligada ou desligada, lembrando que a chave com um X significa que está desligada, e apenas a chave significa que na última posição enviada esse veículo estava com a ignição ligada. Algumas informações relacionadas ao excesso de velocidade. Mais uma vez um status, dizendo da situação em que esse veículo está, se está com ou sem viagem. Qual é o equipamento e também o nível de bateria. Também estão disponíveis para o usuário alguns itens que, como vocês puderam ver, eu cliquei aqui no canto do monitor, que vocês podem adicionar ou também podem tirar algumas das colunas em que vocês visualizam. Então, eu flegando, eu posso adicionar, e tirando o flag, eu tiro a coluna em que eu não preciso ver. Feito isso, outra coisa que eu posso fazer no monitor, salvar o layout. Da forma em que eu salvei, esse layout ficará salvo. Também é possível dimensionar em outras posições da coluna, eu posso alterá-las de lado, de local. E também outras funções que tem nesse monitor são filtros, de acordo com a imagem, eu posso filtrar algo que eu quero ver apenas uma placa, por exemplo, ou então mais de uma placa. Tirando o filtro, eu volto a ver todas as placas normalmente. Também eu posso colocar, clicando na barra da coluna, as informações em ordem crescente ou decrescente. O sistema faz isso de forma automática, apenas com um clique. Então, essas são as informações e são as opções que o monitor de agendamento oferece nesse primeiro contato, que é apenas visual do monitor. Ainda existem no monitor algumas opções que eu posso visualizar através do clique com o botão direito. Por exemplo, eu tenho agendar viagem, copiar agendamento, dados do veículo, histórico de posições, histórico de mensagens e a forma de visualizar essas informações através do mapa, visualizar a posição do veículo. E também posso exportar todas as informações do monitor, as quais eu estou vendo, para o Excel. Vou explicar a vocês cada um dos itens o que nós temos, deixando o agendar a viagem para a última situação. Dados do veículo. Ele vai apresentar para mim todas as informações relacionadas ao veículo, as informações que foram cadastradas. O histórico de posições. Ele trará para mim todas as posições em que esse veículo gerou, podendo inclusive disponibilizar por datas diferentes as quais estou vendo. Eu vou pegar um outro veículo. Por exemplo, neste caso, é possível ver as posições geradas através do rastreador para esse veículo. Como eu disse, é possível determinar o período em que eu quero ver. Ele trará para mim todas essas posições. Também é possível eu exportar para o Excel, como também visualizar essa posição dentro do mapa. Clicando em Mapa Web,
ele trará para mim qual era o ponto exato daquela latitude e longitude a qual que foi apresentado. Também é possível visualizar as mensagens em que foram enviadas pelo motorista. Por exemplo, neste caso aqui, eu consigo definir também datas que eu quero ver essa mensagem e ver quais mensagens foram enviadas. Visualizar no mapa me oferece a opção de visualizar a posição do veículo através do mapa. Como vocês podem ver, ele traz para mim exatamente o local onde o veículo está. Também é possível ver a imagem através de satélite, ele disponibiliza, e também através do Street View. Ele traz para mim o ponto exato onde esse veículo está e posso ver a imagem do local. Além dessas opções, existe, como eu disse, a opção Agendar, que eu posso tanto utilizar através do botão direito, quanto o botão que está na coluna Situação. Eu clicando em qualquer um dos dois itens, será apresentado para mim o mesmo formulário. Este é o formulário de agendamento, o qual será utilizado para criar as solicitações de monitoramento. Então, através deste formulário, o que nós podemos já visualizar é placa do veículo, quais são as informações relacionadas ao modelo, ano, equipamento qual ele utiliza, quais são as placas de carreta que estão associadas a ele, qual motorista está associado a ele. Outro item importante é, eu posso mudar quais são as informações de carreta que estão associadas através do clique na lupa. Ele abrirá a tela de consulta. Quando estiver piscando o cursor no campo valor, eu clicando com o botão Enter, ele trará para mim todas as placas em que estão já associadas à Veronese. Então eu posso fazer a consulta através daqui, como também eu posso efetuar a consulta através da própria placa em que eu quiser. Apenas digitando aqui no campo valor qual é a placa em que eu quero visualizar, ele fará a consulta dessa placa específica. Lembrando que dentro desse menu de consulta nós temos algumas regras para fazer a consulta, como no campo eu tenho como procurar por código, placa, marca, modelo, proprietário. É sempre interessante a busca pela placa, como também existe a regra do operador, em que eu posso dizer que eu quero buscar aquilo que está começando com a letra em que eu digitei, ou que contenha a letra ou palavra em que eu digitei, ou não contém, ou igual àquilo que eu digitei no campo valor. Dessa forma, clicando em Enter, ele trará apenas a placa daquela carreta em que eu indiquei. Clicando duas vezes nessa informação, ele automaticamente substituirá a placa em que existia atrelado. Isso também será feito para o reboque 2, da mesma forma em que fizemos no reboque 1. Outro item importante é quanto ao motorista. O mesmo também pode ser alterado de acordo com o que está programado para a viagem. Da mesma forma, eu clico na lupa, tenho também aqui os critérios de consulta, como nome, operador. No campo valor, mais uma vez, o cursor piscando, eu clicando com Enter, ele trará todos os motoristas que estão cadastrados para a Veronese. Posso fazer a seleção através
dessa forma, como também eu posso dizer o nome exato do motorista. Por exemplo, José. Peço para buscar tudo que contém o nome José. E ele trará todos os itens registrados que possuem o nome José. Também posso fazer a consulta por CPF, lembrando que o CPF deve ser digitado de acordo com o que nós visualizamos aqui, com a separação dos itens por ponto e também por hífen. Então essa é a possibilidade que o sistema traz para fazer a alteração de motorista para a viagem. Lembrando mais uma vez que este é o formulário de agendamento. Então neste formulário eu estou programando uma viagem e qual é o veículo que fará essa viagem, qual carreta e qual motorista. Também dentro deste campo, deste agendamento, formulário, nós temos as seguintes informações que devem ser preenchidas. A data prevista de início da viagem, a data prevista de fim da viagem, a data prevista de chegada no local de destino. Para esses itens, existe dentro do sistema já a opção do calendário e o relógio com horário. Sendo que também dentro do próprio campo pode ser digitada a informação. Por exemplo, 13/1/2014 e configurado o horário, às 10 horas. Da mesma forma, a previsão de fim e da mesma forma, a previsão de chegada. Lembrando que a diferença entre a previsão de chegada e previsão de fim é a seguinte: chegada é o período ou então o horário em que eu determino para esse veículo chegar até o local de destino. E a previsão de fim é o horário em que eu defino para ele sair do local de destino. Por exemplo, um veículo chega para carregar no local às 10 horas da manhã, porém finalizará o carregamento às 11 horas. Então, o fim da viagem será às 11 e a chegada será às 10, que deve ser contado o tempo em que ele ficará para o carregamento. Também nós temos procedimento D, que é o procedimento de viagem associado à Veronese. Sempre estará disponível o Veronese GR. Conta proprietária também estará sempre disponível a transportadora Veronese. Roteiro de entregas. O roteiro de entregas é o roteiro de viagem o qual foi criado e será utilizado para a viagem em questão. Por exemplo, aqui já existem alguns roteiros criados com as suas origens e destinos. Quando é uma viagem que será feita para um roteiro já existente, apenas seleciona o roteiro qual será utilizado e ele automaticamente já dirá qual é a origem e o destino dessa viagem. Quando não existe um roteiro criado para uma viagem que eu preciso fazer, o que deve ser feito é criar esse roteiro. A forma de criar o roteiro é bem simples. Neste mesmo local de agendamento, eu defino qual que é a origem dessa viagem. Por exemplo, essa usina que fica em Uturama. Defino qual é o destino dessa viagem. E vou na opção criar roteiro. Dentro dessa opção, o sistema me levará até o roteirizador disponível para criar essa rota. Clicando no botão roteirizar, ele fará o trajeto entre essa origem e esse destino.
Como podemos ver, foi feito o traçado dessa rota, os locais por onde o veículo deve passar. Um item importante para a criação das rotas é o seguinte: toda vez que uma rota é cadastrada, ela deve ter como estação adaptada o mesmo local do destino. Neste caso aqui nós temos o destino Transportadora Veronese São Paulo, então a estação adaptada deve ter o mesmo nome, como Transportadora Veronese. Dessa forma, eu consigo fazer com que o sistema entenda o quê? Que toda vez em que chegar o veículo dentro da Transportadora Veronese, ele fará a contagem do tempo em que esse veículo ficou na transportadora. Essa regra serve para qualquer rota criada, mesmo que seja para um cliente ou que seja para uma filial. Então, sempre será necessário adicionar uma estação adaptada com o nome do local de destino. Deve ser feita uma nova roteirização para considerar esse local que foi adicionado. E dessa forma o sistema fará o controle. Outro item importante, que toda vez que for necessário adicionar um caminho diferente para uma rota, deve ser adicionado da seguinte forma: supondo que esse veículo não passará por Piracicaba, por essa rodovia que está indo por Piracicaba, porém ele deve ir por Tatuí. O que deve ser feito é o seguinte: clicando com o direito no local onde o veículo passará, eu peço para fazer uma roteirização, uma nova roteirização considerando a passagem do veículo por essa rodovia. Lembrando que a ordem das estações adaptadas deve continuar da forma em que estava. O último endereço deve ficar próximo ao local de destino. Roteirizo novamente. O sistema entende que ele vai passar por outro local. Lembrando que esse é apenas um exemplo. E também uma outra informação importante é que, como vocês podem ver, eu colocando o mouse em cima da linha da viagem, ele permite a mim mudar o traçado da viagem. Porém, quando eu mudo o traçado dessa viagem, desse percurso, ele não ficará gravado. A forma correta de gravar um novo percurso para uma rota é realmente clicando com o botão direito por onde eu quero que ela passe. Dessa forma, o sistema entenderá que deve passar pelo local em que foi indicado. Feito isso, como último passo, eu devo salvar o roteiro de entregas. No roteiro de entregas, a forma correta de salvar os nomes é com as letras maiúsculas. E lembrando que eu devo sempre digitar o nome da empresa em questão, a cidade em que ela fica e o estado. Por exemplo, Raizen BH para Veronese São Paulo. Feito isso, clicando com OK, a rota será salva com o nome que foi indicado.
Então, essa é a forma em que eu posso criar uma rota dentro do sistema entregador. Após isso, fechar a tela da roteirização e assim ficará disponível um novo roteiro de acordo com a rota em que foi criada e salvo o nome. Então, dentro do roteiro de entrega, encontraremos essa rota que foi criada. Feito isso, o próximo passo em que deve ser executado fica na aba Entregas. Na aba Entregas, é possível adicionar à viagem clientes em que participarão dessa viagem. Todos os clientes da Veronese estão cadastrados dentro da nossa base de dados, então, para uma rota em que eu quero adicionar clientes, entregas nessa rota, o que deve ser feito, como vocês podem ver, essa é uma rota em que já existem alguns clientes cadastrados. E caso eu tenha que cadastrar mais clientes para ela, eu venho com a opção incluir entrega. Ele vai disponibilizar para mim um campo em branco, onde eu clicando no código do cliente, ele me disponibiliza novamente a tela de consulta. E aqui eu posso tanto digitar o nome do cliente, como também fazer uma consulta através de todos os clientes que já estão cadastrados. E seleciono qual cliente que eu quero designar para essa rota. Também deve ser informada a previsão de chegada e saída dentro desses clientes. Caso existam janelas, devem ser preenchidas essas janelas de entrega. Dessa forma serão adicionados os clientes. E também, esses mesmos clientes já existem suas latitudes e longitudes cadastradas dentro do entregador. Então, toda vez que eu adiciono um cliente, o sistema já sabe exatamente qual o local onde fica esse cliente e fará a roteirização da viagem considerando essa posição geográfica desse cliente. Outro item importante é dados logísticos, que fica em outra aba. Aqui eu posso definir um número de transporte, que seria o mesmo que o número de conhecimento, ou então o número de nota fiscal, que será utilizado nessa viagem. E também depois, dentro do monitor de viagem, é possível visualizar e consultar através desse número qual é a viagem que pertence esse documento. Também é possível adicionar o valor de carga, a unidade de medida dessa viagem, que eu posso dizer que são pesos, metro cúbico, litro ou tonelada, e informo através do teclado ou então digitando dentro do próprio campo qual é o volume. Também valor do frete é possível adicionar. Preenchidas essas informações, eu posso clicar em aplicar, que o sistema fará a gravação dos dados e criará a ASM, que chamamos de solicitação de monitoramento. Então estará feito o agendamento dessa viagem. Outro item importante, que pode ser visualizado através deste formulário de agendamento, é o roteiro a qual foi designado e que eu posso ver qual que é o trajeto desse roteiro. Por exemplo, eu quero saber por onde está passando o trajeto desse roteiro em que eu designei. Eu venho na opção carregar roteiro, ele abrirá para mim o mapa novamente do roteirizador, lembrando que nessa opção eu não consigo alterar roteiro, eu apenas visualizo qual é o trajeto que foi designado para essa rota. Eu já tenho os pontos já associados às estações e eu clico em roteirizar para visualizar qual que é o roteiro dessa viagem. Ele traz para mim as informações da origem e destino e os pontos por onde esse veículo vai passar, de acordo com o que nós visualizamos aqui.
Então, este é mais um recurso que o entregador disponibiliza para o usuário. Feito esse processo, eu já não tenho mais a necessidade de visualizar as informações dentro do monitor de agendamentos. Nós vamos para o próximo passo, que está no monitor de viagens. Dentro do monitor de viagens, eu tenho também as opções de definir o período em que eu quero visualizar. Também defino se eu quero ver apenas as viagens que estão abertas ou viagens que estão apenas agendadas. Lembrando que mostrar viagens em aberto trará tanto as viagens que foram iniciadas quanto as agendadas. Se eu quiser ver apenas os agendamentos, eu flego apenas em agendamento e tiro o flag de viagens em aberto. Outro item importante é, se eu tirar o flag de mostrar viagens em aberto, ele trará para mim tanto viagens que estão em abertas, agendadas e que já foram executadas dentro do período em que eu determinei. Porém, eu visualizarei apenas aquelas que estão abertas e agendadas. Peço para atualizar, ele trará para mim todas aquelas viagens em que eu tenho abertas dentro do período em que eu determinei, do dia 24 de dezembro até dia 13 de janeiro. Então, dentro do monitor, eu também tenho mais uma vez as informações de status das viagens, que está agendado, em viagem concluído. Lembrando que eu selecionei aqui para ver apenas aquilo que está agendado e concluído. Vejo qual que é o número dessa viagem, que é o número da solicitação de monitoramento, gerado após eu gravar o agendamento na tela anterior. Ignição, posição do veículo, qual que é a descrição da posição, quem que é o transportador, quem que é o cavalo, a carreta, a frota. Algumas informações relacionadas a atrasos, por exemplo, o atraso de chegada na viagem, atraso da viagem e atraso de descarga. Dentro dos atrasos, ele me diz algumas informações como se a viagem está sem atraso, com atraso de até 30 minutos e atraso superior a 30 minutos. Da mesma forma, nos outros itens. Esses são alguns alertas em que o sistema disponibiliza para o usuário. Também diz para mim as informações do quanto em percentual o veículo percorreu dentro da viagem, pois toda vez que eu crio uma viagem, eu consigo definir qual que é a distância prevista para essa viagem e o sistema faz um cálculo de acordo com as coordenadas geográficas do quanto em que o veículo já percorreu dessa distância que estava prevista. E também adiciona para mim uma porcentagem dessa distância que foi percorrida. O tempo em horas que o veículo está em trânsito, a distância em que o veículo está do local de destino, o motorista, o telefone do motorista, o número de conta cadastrado para esse motorista dentro do entregador, a rota em que foi selecionada para essa viagem, a origem, destino dessa viagem, qual o embarcador que foi utilizado, que é o procedimento de gerenciamento de risco, qual era a previsão de início da viagem, quando que ela realmente iniciou, como que foi iniciada, se foi por um operador ou por raio, a previsão de fim da viagem, a previsão de chegada do veículo no local de entrega, qual que é a chegada estimada, a chegada real no destino, quando ele realmente chegou no local, e o fim da viagem e a forma em que foi feito esse fim de viagem. Na coluna transporte, é possível ver informações que foram adicionadas dentro do item transporte que existe no agendamento. Como eu disse, nota fiscal, o número de conhecimento, serão visualizados através deste campo. Também é possível consultar esse número de acordo com o que nós podemos ver aqui no rodapé, o número de transporte. Eu tendo o número da nota ou conhecimento e tendo informado também na hora de agendar, ele permite consultar dentro do monitor de viagens esse número, para saber a qual viagem ele pertence. Algumas informações relacionadas à unidade, que é
tanto peso ou litro ou metro cúbico. Data e hora da última posição, tem como indicar se essa viagem foi executada por um veículo terceiro. Observação, também é possível adicionar alguma observação nessa viagem. E o tipo de carga em que está sendo transportada, também a data em que foi cadastrada essa viagem. Essas são as informações que ficam disponíveis já no campo visual, na primeira visualização que eu tenho do monitor. Ele também permite os filtros, também permite adicionar e retirar as colunas, como também salvar o layout daquilo em que eu defini. Clicando com direito, ele me dá algumas outras opções também, como os dados do veículo, que nós já vimos, alterar agendamento. Alterar agendamento só é possível efetuar essa tarefa quando uma viagem ainda está agendada. A partir do momento em que ela iniciou, já não é mais possível efetuar a alteração desse agendamento. Então, apenas para aquelas viagens que estão agendadas, eu consigo alterar o agendamento. Dados do veículo, alterar as informações do veículo. É possível também informar, dentro de uma viagem, a troca de veículo, por exemplo, trocar a carreta de um veículo, como também a troca do motorista, é possível. Por exemplo, eu posso vir, clicar e substituir tanto o cavalo da viagem quanto a carreta. Ele me leva sempre para o mesmo local de consulta, que já é o padrão do entregador, e apenas com a informação de qual é o veículo que fará a substituição, eu consigo alterá-lo. Da mesma forma, eu consigo fazer essa alteração para o motorista dessa viagem. Outros itens também que são utilizados pela Veronese é o histórico de posições, o histórico de mensagens e o mapa. Dentro do mapa é possível visualizar qual foi a rota executada nessa viagem. A rota que foi programada, como também a rota executada. Como nós podemos ver aqui, aquilo que está em azul é a rota programada e o que está em preto é o que foi executado na viagem. Os pontos vermelhos que nós vemos aqui são pontos de triangulação do GPS, onde indicam para mim qual que foi a hora em que o veículo passou por esse local. Ele traz para mim também o local em que o motorista está, o veículo está. É possível visualizar as informações do veículo e observar também o progresso dessa viagem, quanto em percentual esse veículo já executou da rota que estava programada. Essas são as opções em que estarão disponíveis para o usuário visualizar dentro do monitor de viagens utilizado pela Veronese. Existe também um outro monitor de viagens designado para a Veronese, em que é possível visualizar as viagens que são agendadas pela Raizen, que são executadas pela Veronese. Por exemplo, definir aqui qual é o período que eu quero ver. Eu defino quais os status de viagem que eu quero ver, se é aquele que está agendado, iniciado, finalizado ou cancelado. E peço para atualizar. Nesse monitor virão também as informações iguais às que eu vejo no monitor anterior. Então ele trará as informações de viagem, número de transporte, status da viagem, se existe atraso, o tempo previsto de chegada nessa viagem, qual que é o tipo de viagem, procedimento de embarque, quem que é o transportador, o veículo, a carreta, data e hora da última posição, a ignição, qual é a descrição dessa posição, o status da posição, se ela está dentro do programado ou não, pois dentro da Veronese existe uma regra em que aquilo que está dentro de 15 minutos sem gerar uma posição
fica verde, entre 15 e 30 minutos fica amarelo, e aquilo que está mais de 30 minutos sem gerar uma posição, o farol ficará vermelho. Quando foi cadastrada a viagem, data de faturamento, as informações de previsão de chegada e saída do local de origem, previsão de chegada no destino, previsão de saída do destino, as informações daquilo que foi realmente efetuado, quando chegou, quando saiu da origem, o início da viagem, fim da viagem, qual era o local de origem, o local de destino dessa viagem, qual o cliente em que essa viagem deve atender, a previsão de chegada e saída nesse cliente, a chegada e saída efetiva desse cliente, qual que é a distância da viagem, a distância percorrida, o percentual dessa distância percorrida, o tempo em que o veículo ficou no local de origem, o tempo que ele está em trânsito, o tempo entre o cadastro da viagem e até o momento atual de trânsito dessa viagem, o tempo de descarga, o tempo de viagem, o tempo total da viagem, de acordo com o cadastro, de quando ela foi cadastrada, a distância que ele está da origem, a distância que está do destino, a distância do cliente, observação e se existe alguma prioridade para essa viagem. Esses são os campos que já ficam visuais no primeiro momento em que visualizo o monitor. Também estão disponíveis os itens detalhar entrega, em que eu consigo saber quais entregas estão associadas a essa viagem, qual o produto dessa viagem. No detalhar viagem, é possível eu ver o espelho do agendamento dessa viagem. As informações de veículo, mais uma vez, eu consigo visualizar elas. Informações cadastrais do veículo. O mapa, ele me traz a rota da viagem, como a posição do veículo, de acordo com o que nós já vimos na tela anterior. O histórico de posições da mesma forma. O histórico de mensagens também é possível visualizar aqui. Lembrando que o item enviar mensagem será desabilitado. As informações de log dessa viagem, as alterações que são feitas na viagem, ficam gravadas os logs aqui, o nome do usuário e qual foi a execução em que ele fez nessa viagem, qual a alteração. E também é possível expandir ou agrupar todas as informações, pois existem viagens que têm sublinha. Então, esses são os itens que estão disponíveis para o monitor de viagem transportador, que é onde eu visualizo as viagens da Veronese que são feitas para a Raizen. Também dentro do monitor eu consigo adicionar e retirar colunas, efetuar filtros e também colocar as informações em ordem crescente e decrescente. É possível exportar as informações, imprimir e também salvar o layout. É possível efetuar a consulta do número de transporte, que seria a nota fiscal ou número de conhecimento, ou algum número de identificação da viagem dentro da Veronese, a viagem e também pelo código do veículo. Também existem algumas opções de checar aquilo que é consultar por origem, por cliente, por transportador ou por veículo. Se eu retirar o flag de somente visualizar entregas pendentes, ele trará para mim também as informações das viagens que já tiveram as entregas concluídas. Então essas são as opções em que eu visualizo dentro do monitor de viagem transportador. Sendo assim, a gente finaliza os dois módulos relacionados ao cadastro e operacional. As demais informações serão acrescentadas no outro vídeo, que falaremos sobre o menu gerencial, mapa, consulta e relatórios.